Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso. Tá frio, chegou o Rio de Janeiro, rapaz. O inverno de fato chegou. É bom que a gente tira a touquinha do armário, né? Touquinha maneira. E vamos falar de Botafogo, porque como a gente queria isso, né? Desde o ano passado, que o Botafogo é tema de quase todo programa desportivo. Quem ainda assiste aos programas esportivos tradicionais e tal, o Botafogo é tema em tudo que é lugar. E era isso que o torcedor do Botafogo queria, que o John Textor queria, o Botafogo brigando por títulos. E é esse o referendo, essa sentença final aí de grande parte dos jornalistas pelo Brasil. Antes colocava o Botafogo como coadjuvante, né? E eu já tinha dito para vocês aqui que o Botafogo ia brigar pelo título. Eu só errei, talvez, ali realmente nos concorrentes, né? Botei o Internacional, botei o Grêmio, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e o Galo, né? Talvez o Galo ainda possa, sei lá, figurar e tal, mas Grêmio e Inter eu acho mais difícil, mas o Botafogo eu sempre coloquei, eu sempre acreditei e confiei que a montagem do elenco estava certa e o treinador mais ainda, a escolha do treinador. E agora tá todo mundo falando isso, né? Pois é, antes tarde do que nunca. E é claro, a gente vai falar aqui de renovação de contrato. Prioridades! Bastos, senhor zagueiro, né? Ainda mete aqueles óculos lá, pô, a galera fica, pô, o cara é demais, tal, só no charme angolano. E o Tietê, a gente falou ontem sobre o Tietê, que é um pedido do grupo, né? O Tietê, ele tem muito carinho do grupo, realmente ele já falou da família Botafogo. E as prioridades, nesse momento, são esses dois. Eduardo, vai renovar? A gente vai falar sobre isso, depois da vinheta. Você que está ligadinho aqui no nosso Plantão Glorioso, primeira edição, eu quero agradecer a moral de vocês, né? Parece que voltamos com tudo e vocês também, família GG, bombando. Quero agradecer a galera que participou das nossas últimas lives, a galera que participa aí das nossas promoções. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, Gigante Glorioso Oficial, porque se você participou com o Superchat, participou lá com o Live Pix, da nossa live de pós-jogo, Botafogo e Atlético Mineiro, e também adquiriu produtos da GoCase usando o nosso cupom GOLGLORIOSO, você está concorrendo à nossa camisa oficial do GG, beleza? E aí você ganhando, depois é só escolher, a gente entra em contato com você, tá certo? Ó, vamos lá, galera, enquanto vocês estão deixando o like aí, a gente está se aproximando de 107 mil inscritos, que bacana, hein, galera? Que bacana esse crescimento junto com vocês. Eu vou trazer aqui algo que quem acompanha aqui o GG sabe que eu já falei isso lá no início do Campeonato Brasileiro. Eu fiz a minha tabela. Coloquei favoritos, times que vão brigar pelo título. Tem lá, Palmeiras, Flamengo, que é uma coisa óbvia, né? Botafogo, que para muita gente não era óbvio. O pessoal lá do Sport TV colocou como quase coadjuvante. O pessoal da ESPN botou ali no meio. Tá? O Botafogo, toda semana, dá sinal de que vai brigar realmente pelo título. Ah, Guilherme, você que está falando isso? Não. Quem está falando isso é o comentarista Rafael Prati, do programa ESPN F360, que ontem o Botafogo foi tema na ESPN. Na ESPN, no Troca de Passes, em vários jornais esportivos da televisão, o Botafogo em alta, e aí o Rafael Prates comentou o seguinte: você olha para o 3-0, não foi tão confortável quanto parece, porque teve um chute do Hulk na trave e tal. Ele vai dizendo aqui que realmente não foi um jogo de 3-0, né? Eu acho que talvez o placar mais fiel fosse um 2-0 e tal. Mas enfim, questão de esporte é bola na rede, futebol é bola na rede. Não tem nada de justiça, tem que ser assim, é bola na rede, né? O jogo foi com o Botafogo superior em grande parte da partida, mas não era um domínio para 3-0. Foi uma grande vitória do Botafogo. Ganhou um jogo difícil do Cuiabá. Isso aí ele destacou e realmente, ó, Cuiabá ganhou de São Paulo lá no Morumbi, Cuiabá tirou ponto do Flamengo no Maracanã. E ontem teve uma vitória categórica, no caso, segunda-feira, né? Trouxe jogador campeão do mundo, Almada, mais Alain, Igor Jesus. Jogadores muito interessantes. É o comentário do Rafael Prati, que vai ser complementado pelo André Donk, né? Ele vai dizer que a vitória do Botafogo foi muito merecida, controlou bem o jogo. Ele quer destacar dois aspectos do Botafogo: que o Glorioso é um dos melhores ataques do país, positivamente, porque diversifica bem os gols. Não são gols idênticos. Não é só gol de bola parada. Não é só gol de dentro da área. O Botafogo diversifica bastante, né?
O Botafogo é o que mais faz gols de fora da área e de bola parada, tem muito repertório, verticalidade, sabe jogar com posse e se adequa aos cenários. Bacana isso aqui, essa observação, né? Diz o André Donk, gosto do discurso do Arthur Jorge, nada de oba-oba. É um candidato, mas não pode entrar nesse clima. É isso, o Arthur Jorge, ele não entra nesse clima. E o Breiler Pires, né, o comentarista Breiler Pires, destacou exatamente a importância do Arthur Jorge nesse processo. O Arthur Jorge é uma das escolhas mais certeiras da gestão do John Textor. Tem o Luiz Castro no início da construção, mas depois se perdeu na escolha de substituto. Parecia que não conseguiria virar esse fio. Mas aí chegou o Fábio Matias, ajudou a se classificar para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo podia manter, mas foi ao mercado e soube escolher bem. Alguém identificado com o projeto. Arthur Jorge é um cara tranquilo, dificilmente vemos se exaltar, é um cara passando muita confiança ao torcedor, depois de tudo que aconteceu no ano passado. O torcedor já não pensa mais nisso. Pelo segundo ano consecutivo, está brigando pelo título, vivo na Liberta, sobreviveu ao início tortuoso na fase de grupos. Textor enfrentou um problema, se perdeu, mas soube identificar bom profissional no mercado alinhado com todo o projeto do Botafogo. E aí ele encerra aqui. Hoje vejo o Botafogo mais forte, técnica, tática e mentalmente do que ano passado. O segredo de tudo é a manutenção do trabalho. E aí ele fecha aqui, ó. O time é promissor, com cancha, aprendeu com o ano passado que pontos corridos exigem e a não desanimar com oscilação. Vejo o Botafogo mais robusto que ano passado, concluiu aqui o Breiler Pires. Esse é o segredo. Oscilar, todo mundo oscila. Ano passado, o campeão Palmeiras oscilou, perdeu 4 rodadas seguidas no retorno. E ninguém conseguiu chegar. Nenhum dos adversários diretos conseguiu se valer dessa oscilação do Palmeiras. Por quê? Porque todo mundo oscila. O Botafogo talvez tenha passado pela sua oscilação, talvez tenha passado, não sei, nesse primeiro turno. Foram 6 jogos em que o Botafogo não jogou bem. E mesmo assim nós perdemos uma partida. Perdemos uma partida para o Criciúma. Agora teremos uma partida talvez tão complicada quanto foi aquela contra o Criciúma. Que é você pegar um time de menor investimento, bem menor investimento, dentro da sua casa, aquele campinho mais apertado. Então, a questão é ter tranquilidade, porque não teremos o Bastos, né? Não teremos aí o Tiquinho Soares, mas ter tranquilidade para fazer um jogo inteligente contra o Vitória. O Vitória vai querer partir para cima. O Vitória vai querer conquistar a vitória. O Vitória vai querer no embalo de sua torcida, que deve encher o Barradão. E o Botafogo não pode se preocupar com a oscilação. Perder no Campeonato Brasileiro, tropeçar no Campeonato Brasileiro é natural, mas temos observado Palmeiras, Flamengo e Botafogo perdendo muito pouco. O Flamengo perdeu para o Botafogo e perdeu para o Juventude. Então, como tem 2 derrotas apenas, é o líder. O Botafogo, que havia perdido para o Cruzeiro na estreia, perdeu para o Bahia e para o Criciúma. O Palmeiras também tem aí 3 derrotas na competição, mas nos últimos jogos vem conseguindo não perder. Né? Então é isso, mas o empate também é tropeço. Então as oscilações vão acontecer. Eu destaco muito o que o Breiler Pires falou, não desanimar com oscilação, porque o Botafogo está com mais cancha, você tem jogadores mais cascudos, mais experientes. Você comparar a nossa lateral direita do ano passado com esse ano, não tem nem comparação, né, amigo? Porque o Rafael não jogou. A gente ficou revezando entre laterais que não eram laterais e o de Plácido. Depois, para você chegar, pegar um Damian Soares, que é um cara consagrado na La Liga espanhola, jogando 11 anos no Getafe, ídolo, bandeira e tudo. Tal. Ninguém tem bandeira sem estar jogando lá, se não for um grande jogador. E o reserva, um garoto, Matheus Ponte, que apesar de ter muitos altos e baixos, pelo menos é um cara que foi campeão do mundo aí. Copa do Mundo de aspirantes, a seleção uruguaia, né? A Copa do Mundo Sub-20. Se você olhar para a nossa lateral esquerda, que antes tínhamos o Marçal e o Hugo, mas um Marçal que ficava bichado, que no final do campeonato praticamente não jogou. Hoje você tem um cuiabano, além do Marçal e do Hugo. E o cuiabano hoje
ao que parece, é a primeira opção. Quando tá mal, entra o Marçal. E tem dado certo. Você olhar para a nossa zaga, que antes tinha Cuesta, Adrielson, Felipe Sampaio. O Bastos chegou no final, nem posso colocar o nome do Bastos nisso, né? Mas era difícil. Hoje, a zaga talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles, mas ainda assim temos um Bastos que encontrou o seu jogo, um Alexander Barbosa muito acostumado com jogos decisivos, o Lucas Alta que estava melhorando, agora está dando uma oscilada para baixo, teve alguns erros aí, está no banco, mas vai reaparecer no jogo contra o Vitória, e buscando um outro zagueiro no mercado, zagueiro caro, é claro. Né? Meio campo do Botafogo, não preciso nem dizer. Ano passado nós tínhamos o que temos, Marlon Freitas, Tietê, o Danilo, era o Gabriel Pires, não tinha assim um jogador decisivo, o Eduardo, não havia um jogador extremamente decisivo. Hoje nós teremos o Thiago Almada, temos o Alan, ataque, Savarino, que não estava, nós temos o Luiz Henrique, que não estava, Igor Jesus chegando, então assim, o time está muito mais robusto, de fato. Tá? E o Silas, ex-jogador, que também é comentarista da ESPN, ele elogiou o Botafogo, dizendo que o Botafogo está muito mais sólido. Né? O Botafogo está muito mais sólido. Elogiou aqui o Júnior Santos, o Tiquinho, o Luiz Henrique, o Marlon Freitas, o Danilo, o Bastos. Eu acho que o Botafogo se armou novamente, está muito melhor que o da temporada passada. E aí ele encerra. O Botafogo em casa domina o jogo e fora de casa não se apequena. Não fica ali fechadinho. Todo mundo trabalha. Júnior Santos é forte, Luiz Henrique também, sabem aguentar a pancadaria. Tem o lateral direito do Uruguai, que é casca grossa. O ex-jogador percebe isso, né? Ele briga, depois pede desculpa. Gosto dele. Se pede desculpa, eu não estou sabendo dessa, não. O Botafogo está de parabéns por conseguir se reerguer rapidamente do baque que foi, com muito mais possibilidades, até pela experiência que viveu. É isso. Ele vai fazer uma análise de um jogador que eu vou falar agora, que é prioridade na renovação. Bastos, tá? O Silas mandou um recado para a seleção brasileira, tá? Ele botou assim, ó, o Bastos é simples. A seleção brasileira precisa desses caras, de zagueiro ser zagueiro. Zagueiro hoje tem que ser meia, tem que saber jogar. O cara da antiga teve dificuldade com essas adaptações e tal. Quem tem que saber jogar é o Veiga, o Ganso, o Renato Augusto. Zagueiro não, Bastos tem que zagueirar. E de quebra vai lá na área contrária, pum, vai ganhando espaço, moral. É simples na forma de jogar. E zagueiro tem que ser isso. Zagueiro não tem que ficar se aventurando, passando de linha do meio campo para armar jogo, pelo amor de Deus. Tenho traumas com isso da temporada passada com o Vitor Cuesta. Zagueiro é zagueirar, é isso mesmo. E na bola parada, vai lá, pimba. Mete um gol como já fez o Bastos, já fez o Lucas Alter. É isso. Então a gente está vendo alguns comentaristas do grupo ESPN que estavam no início da temporada um pouco resistentes, né, com esse Botafogo. A gente está vendo que realmente está todo mundo se rendendo. Está todo mundo se rendendo. E o Cuiabano, que é esse jogador de altos e baixos, mas tem tido mais altos do que baixos, no Seleção Sport TV, eu vi o comentário do Pedro Moreno, né, ele falando sobre o Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e botou assim, ó, tem a vantagem que ainda tem muita gente boa para entrar. No jogo contra o Galo teve o Savarino entrando no final, voltando de Copa América, metendo um golaço. Apresentação para a torcida do Alan, Almada, Igor, tem gente boa para entrar. Alan e Almada imaginamos como titulares desse time. E aí, vocês também acham? Eu vejo como titulares mesmo. O Botafogo está numa crescente muito bem e ainda tem teto para evoluir, para subir. Cria uma expectativa muito grande para vermos o Botafogo no segundo turno. Se o Botafogo no primeiro turno está fazendo uma campanha boa, né, e está na vice-liderança, eu estou muito ansioso para ver o Botafogo nesse segundo turno, principalmente com a chegada do Almada. Eu estou muito sedento para ver o Almada encaixando nesse meio campo do Botafogo, porque o Eduardo está evoluindo. Mas a gente sente que um meio armador mais veloz, com mais capacidade de drible, com mais capacidade de armação, pode ser a solução para a criatividade, que em alguns momentos entra em suspensão, né, no Botafogo. Realmente, estou com a expectativa lá em cima. Agora, vamos lá. Expectativa lá em cima também para renovações importantes. Né? 3 jogadores que são titulares, ou pelo menos entram quase sempre, né? Tietê, Bastos e Eduardo,
estão com o contrato vencendo no final do ano e já poderiam assinar pré-contrato. A gente fala que já poderiam, mas assim, já tem mais de 7 jogos com a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, para o Brasil não sai mais, né? A não ser na próxima temporada, como fez o Marlon Freitas jogando ainda pelo Atlético Goianiense. Mas o Botafogo tem vontade, está conduzindo o processo com muita calma, tá? Mas tem vontade de renovar com Tietê e Bastos. Sobre Eduardo, ainda não há uma manifestação do Botafogo, pública pelo menos, né? E nem em bastidores a gente tem escutado, porque o Eduardo é um jogador importante, o Eduardo é um coringa, mas a questão física muitas vezes pesa. O Eduardo é um jogador que pelo menos 2 vezes na temporada ele tem uma lesão, uma pausa, um problema muscular tal, e precisa ficar fora, e muitas vezes fica fora em momentos importantes da temporada, né? Mas eu acho que o Botafogo tem que conduzir esse processo com calma mesmo, com muita calma, conversando com o jogador, conversando sobre o projeto, sendo sincero com o jogador e exigindo essa sinceridade, tá? Porque não adianta você ser sincero com o cara e o cara vai lá e assina pelas costas pré-contrato com outro clube. Mas o Botafogo também não pode ficar se apegando, me apegar a jogador que ainda não ganhou nada. Quer ir embora? Deixa ir embora. Tem lastro para renovar? Renova. Agora, isso tem que ser analisado, isso tem que ser estudado. Então, assim, sem pressa, o Botafogo para renovar com o Eduardo. Tietê e Bastos, nesse momento, são tratados como prioridades. Eu colocaria o Bastos numa prioridade A. O Tietê, prioridade também, mas no nível abaixo. Porque o Bastos, se encontrar um zagueiro hoje que esteja jogando o que o Bastos está jogando, é difícil, né? E o Tietê é muito identificado, está muito identificado com o projeto. Eu acho que também é um jogador muito importante, é um coringa também, joga em vários lugares, e na mão do Arthur Jorge, esse elenco, esses jogadores têm conseguido ser bem aproveitados. É isso, meus amigos, eu fico por aqui, daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda edição para falar da coletiva do Thiago Almada, tá certo? Um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.